Esse vídeo aqui não é a respeito de mecânica de bike ou manutenção, é uma pergunta que eu recebi e eu vou tentar responder isso da melhor maneira possível. Vamos lá então. Fala galera do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia, e eu fiz esse vídeo aqui para tentar responder uma pergunta que me foi feita. Então, vamos lá. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero tentar explicar o porquê que eu escolhi esse nome Bike Hub New Zealand. Para quem não sabe, Hub significa cubo de roda. Então, eu escolhi esse nome porque justamente eu montei esse canal aqui porque eu não quero estar só abordando a respeito de mecânica de bike. Tem muita coisa que eu posso compartilhar com vocês a respeito da minha vida aqui na Nova Zelândia. Então eu chamo de hub, porque o hub, né, o cubo de roda, tem os seus raios e que é ligado a um todo, a uma roda. E cada raio é um segmento da roda. Então a minha empresa tem esse nome Bike Hub porque um dos raios liga a manutenção de bicicleta, o outro vai ligar a mecânica em geral, o outro a pedal na Nova Zelândia, o outro vai ser ligado ao turismo na Nova Zelândia, o outro vai ser ligado a ser imigrante, né? E o outro ao próprio desenvolvimento pessoal. Eu acho que eu tenho bastante autoridade para poder falar de mecânica de bike e do pedal aqui na New Zealand. Já pedalei por muitos lugares desse país, eu conheço a Nova Zelândia praticamente inteira e também já trabalhei com turismo aqui, sei de lugares que até local não conhece ainda. E lógico, imigrar para um outro país, eu sei que não é uma coisa fácil. E também, lógico, ter uma vivência já estou aqui nessa vida há um bom tempo e tenho certeza que eu posso ajudar muita gente até com, sei lá, uma questão pessoal ou mesmo como atleta. Bom, enfim, eu preparei esse vídeo aqui porque uma pessoa me perguntou a respeito de um salário de um mecânico na Nova Zelândia, ou de salário de mecânico no exterior. Não dá para mim te falar sobre o mundo inteiro, mas eu sei que é praticamente o mesmo, e é lógico que tem lugares que você vai receber mais. Eu conheço mecânicos do mundo inteiro, eu sei que na Europa talvez você tenha um salário um pouco melhor. Em países como a Alemanha, por exemplo, a profissão de mecânico é muito respeitado. Mas aqui na Nova Zelândia, um salário de um mecânico ele varia em torno de, que eu acho que, se eu não me engano, o salário mínimo hoje em dia está, se eu não me engano, não tenho certeza disso, 22 dólares a hora. Então eu sei que tem mecânicos que ganham de 22 até 35 dólares a hora. Isso vai dar mais ou menos coisa de 70 mil dólares por ano, 70 a 80 mil dólares por ano. Mas para que você chegue nesse patamar aí, para gente que, principalmente brasileiro, tem que investir bastante. Bom, antes de eu chegar nesse detalhe de salário de mecânico, para essa pessoa que me perguntou, ela também disse que quer trabalhar como mecânico fora do país. O melhor conselho que eu posso te dar é vai, por vários motivos que eu vou tentar enumerar aqui e explicar cada um deles. A primeira coisa é a questão de você sair. Eu não tenho certeza da sua idade, mas sair do Brasil. Quanto mais cedo você sair, melhor vai ser para sua vida, acredita em mim. Eu acredito muito nisso, que todo brasileiro, na verdade, se todo brasileiro saísse do Brasil pelo menos por um ano,
o Brasil seria o melhor lugar do mundo. E por que eu digo isso? Porque às vezes o brasileiro não tem noção de onde ele mora, a vida que ele tem, as coisas que ele tem, o acesso às coisas que ele tem e até mesmo como é o nosso povo, né? Nós somos únicos. Eu conheço gente praticamente do mundo inteiro e não tem pessoas igual o brasileiro. O sul-americano chega bem perto, mas a gente é único. E lógico que tem as coisas positivas e tem as negativas, assim como qualquer outro lugar do mundo também tem. Mas eu acredito que se o brasileiro saísse do Brasil, ele aprenderia valores na vida dele que mudariam a maneira de ser. E essas coisas você só vai aprender quando você não tem a vida que você leva diariamente. E eu já encontrei com muitos brasileiros que vêm aqui e alguns deles, né, me procuram, pedem ajuda, opinião, e a coisa que eu digo é: meu irmão, vou te dizer, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas você tem que passar pelas dificuldades que todo mundo passa, cada um tem a sua história, e dessa história você vai tirar lições que vão te fazer uma pessoa melhor, ou para ficar aqui, ou para retornar para o Brasil. E eu tenho certeza que você nunca mais volta a ser como você era antes. Eu aconselho as pessoas a saírem do Brasil pelo menos por um ano. Você tem que passar as 4 estações do ano, seja lá onde for, para você aprender sobre o lugar. Aí você pode dizer: eu conheço aquele país. Não dá para conhecer o lugar em um ano ainda, mas você vai ter uma ideia muito boa de como funciona o país que você escolheu para morar. Então, aqui eu já encontrei gente não só do Brasil todo, mas do mundo todo, e com dificuldades também, mas cada um tem que passar o seu perrengue. E eu sou daquelas pessoas que acham que problemas não são problemas, problemas são oportunidades de aprendizado. Então, se você vem com essa mente, eu vou passar por dificuldade, mas eu vou aprender alguma coisa dessas dificuldades, com certeza você volta uma pessoa muito mais evoluída, muito melhor para sua família. Se você é filho e ainda mora com seus pais, você vai voltar um filho muito melhor. Se você é profissional, você vai voltar um profissional melhor, vai valorizar seus amigos muito mais, vai entender o que significa amizade, e sem contar seus valores, né? Muita coisa que você tem aí hoje que você nem toma conhecimento mais, mas a hora que você chega aqui que você não tem, aí você começa a valorizar. Então é um aprendizado, é uma lição de vida, é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que passar para poder valorizar até a vida que tem. E acho que, poxa, se eu soubesse disso eu teria vindo antes. Mas vai, seja lá se for para mecânico ou não, tiver a oportunidade de passar um tempo fora do Brasil, vai. Não vai ser fácil, mas eu acho que todo mundo tinha que passar por isso. E se você decidir, como essa pessoa que perguntou para mim a respeito de trabalhar como mecânico, meu melhor conselho para você é: domina o inglês. Aprende o inglês, porque, cara, eu vim para cá, eu tinha estudado 3 anos e meio numa escola muito boa no Brasil. Eu achei que eu sabia, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que eu não sabia nada. Eu conseguia ler algumas coisas, né, bastante até, conseguia escrever algumas coisas também, mas o mais importante da língua é você entender as pessoas. E no Brasil, a maior parte do tempo você estuda com brasileiros que falam inglês. Não adianta, o cara pode falar o melhor inglês do mundo, ele ainda tem sotaque. Ele ainda vai ter o sotaque de brasileiro. E isso facilita para quem está aí no Brasil estudando, mas só que
a hora que você sai para fora do Brasil, você percebe que você não consegue entender as pessoas. Então, se você vai para algum lugar, principalmente a trabalho, e não consegue se comunicar, você é uma criança que sabe caminhar. Ninguém vai ficar perdendo tempo para te ensinar inglês, ninguém vai te respeitar como você queria, você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir dar opiniões, vai ficar frustrado, não consegue nem rir, tá todo mundo rindo, você não sabe do que eles estão rindo. Isso é frustrante, acredita em mim, eu já passei por isso, isso é muito triste. E muita gente cai em depressão e volta, pelo simples fato de que não consegue se comunicar. Então, eu aconselho você a investir no inglês. Uma dica para aprender inglês: começa a assistir filmes, vídeos em inglês, mas com legenda em inglês. Aí você começa a entender como eles pronunciam as palavras. E você vai criando o hábito de não ficar traduzindo as palavras, porque é isso que pega as pessoas. Você começa a ouvir, você começa a traduzir. Aí você ouve uma palavra diferente, ou que você não está habituado a ouvir, você para naquele instante para tentar traduzir, a pessoa continua falando, você perdeu o contexto de tudo. Então tem que treinar o seu cérebro a não ficar traduzindo aqui, tem que ser uma coisa meio que falam em inglês, second nature, sua segunda natureza, tem que ser uma coisa natural. E como que você faz para treinar o seu ouvido? É justamente através de vídeos, filmes. Então, assiste bastante filme com a legenda em inglês, depois tira. A hora que você conseguir entender tudo, aí você pode se considerar, eu sei falar inglês. Uma coisa que é muito difícil, que me dava pânico no começo, é atender telefone. Porque quando você está aprendendo inglês, você lê os lábios da pessoa, você vê a linguagem corporal, fica mais fácil de saber o que a pessoa está falando. Agora no telefone elimina tudo isso. Então, a hora que você estiver ouvindo um podcast em inglês e entender tudo, pode ficar muito feliz que você já domina a língua, que essa talvez seja a parte mais difícil. Então, primeiro, ouvir para entender, né? Entender o que as pessoas falam. Segundo, acredito que seja ler. Você tem que saber ler, entender o que está escrito, depois falar e depois escrever. Mas falar e escrever, eles vêm quase que automaticamente quando você aprende a ouvir e aprende a ler também. Então, a coisa mais difícil realmente é entender as pessoas. E o inglês tem vários ingleses, né? Tem inglês do mundo inteiro e cada um é diferente, tem um sotaque diferente. O inglês aqui do neozelandês é muito difícil porque o kiwi, como são chamados os neozelandeses, eles não abrem muito a boca para falar e as pessoas não têm aquela... Comparando com o americano fala com as mãos, parecido com o brasileiro, né, que tem muita influência latina. O americano abre a boca para falar, ele tem a modulação de voz assim muito mais parecida com a nossa língua. E quando eu ouço um americano falar, parece que ele está falando português. Mas quando você pega um kiwi daqui, um australiano, inglês de certas partes da Inglaterra, um escocês, irlandês, aí a história muda completamente. Então, treina teu ouvido, ouve bastante, assiste vídeos, filmes com pessoas que falam inglês de diferentes regiões para você começar a perceber a diferença, mas investe no teu inglês, vai facilitar a tua vida e muito. Outra coisa é a questão de você estar legal no país. Eu não aconselho ninguém a ir sem visto para nenhum lugar, principalmente a trabalho. Você
fica uma coisa tensa, você vira meio que escravo. E você não pode fazer, não que devia fazer alguma coisa errada, mas qualquer coisa que você fizer, provavelmente vão te deportar. E aí vai sujar teu passaporte, você não vai poder mais viajar, principalmente se você for uma pessoa mais nova. Procura saber mais sobre o país que você vai. No caso aqui na Nova Zelândia, existe um programa que esse programa se chama Working Holiday Visa. A Nova Zelândia dispõe de 1000 vistos todo ano para brasileiros que queiram vir aqui para trabalhar e estudar. Vai no site da imigração neozelandesa, procura mais informações sobre isso, tem tudo lá o que você precisa, mas eu te garanto, não é fácil. Você vai ter que descobrir o dia que eles abrem para poder aplicar para esse visto, e você tem que estar lá meia-noite aqui da Nova Zelândia, no dia que já pronto, com toda a documentação, cartão de crédito, tem que pagar uma taxa, tudo, e esses vistos desaparecem em questão de minutos. Mas venha legal, não tenta vir nessa história de que vai ficar ilegal, é tudo tranquilo. Nos Estados Unidos, por ser um país muito grande, é mais fácil de ficar lá ilegalmente, mas e aí? Você fica ilegal, tem muita coisa que você não pode fazer porque você está ilegal no país, e fica aquela prisão que se você sair você não pode voltar e talvez não pode ir para nenhum lugar, pelo menos por um certo tempo. Não é uma boa. Vai no site da imigração, procura mais informações e viaje legal. E outra coisa, quando você for para outro país, você tem que ir com a mente muito aberta. Você não pode pensar que você vai viver como brasileiro fora do país, porque você vai se frustrar. Principalmente aqui não tem nada a ver, é muito diferente aqui dos Estados Unidos, por exemplo. Lá você consegue. Eu estive em New York, na casa de um amigo, há muitos anos atrás, e você vive como brasileiro lá. Você tem tudo. Tem lojas, tem padaria, tem bar, tem restaurante. Tudo você compra do Brasil lá. Televisão, assiste Rede Globo. Então, tem gente que está lá há muitos anos, nem inglês fala. Agora aqui é bem diferente, é um lugar que não tem nada a ver com o Brasil, a influência aqui é totalmente europeia ou australiana e não tem como viver como brasileiro aqui. As pessoas que vêm para cá querem viver como brasileiro, elas se frustram também e acabam voltando e reclamam do país, mas poxa, não tem jeito, tem que vir com a mente aberta e isso só vai te trazer benefício, que você vai aprender outra cultura. Você vai entender mais as diferenças, vai aprender a respeitar mais, vai aprender a valorizar as suas raízes e querer aprender, querer mudar, querer descobrir as coisas. Então tem que vir com a mente aberta e saber, eu não estou no Brasil, eu não vou conseguir viver como brasileiro. Tem algumas coisas que você pode trazer com você, às vezes deve, mas tem que ter a mente muito aberta para mudar, nem que seja temporariamente. Mergulha na cultura. Aqui é um país multicultural, então você encontra gente do mundo inteiro e tira um pouquinho de cada um e vê o que filtra aquilo, vê o que serve e carrega com você para sua vida. Tem muito aprendizado só de interagir com pessoas de outras culturas e principalmente investir na língua, na maneira que as pessoas vivem. Não precisa ser como eles, mas tenta se encaixar, porque ninguém aqui vai encaixar no seu jeito de ser. Você que veio para cá, então tenta se encaixar que você vai se divertir muito mais, vai se dar bem e mais portas vão abrir para você e você vai com certeza ter mais chance de ter sucesso. Bom, acho que é isso.
como disse, o salário de um mecânico, né, voltando ao salário, vai depender muito das tuas qualificações, tanto em tudo que eu disse, principalmente na língua e a tua experiência. O cara me perguntou se precisa ter o curso da Park2 e da Fox. Não necessariamente. Eu acho que o da Fox, por exemplo, é o que menos vai te servir aqui, e até posso explicar isso uma outra hora. É lógico, depende aonde você vai trabalhar. Tem empresas grandes como a que eu trabalho, existe uma cultura diferente, e se você for trabalhar numa loja de bike que o proprietário trabalha lá ainda, então a cultura é completamente diferente, mas lógico que quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Acredito que a primeira coisa que você vai acontecer com você quando você chegar nessa empresa para tentar um trabalho, eles vão te dar uma bike zero para você montar. Monta essa bike aí. Dali eles vão poder julgar as tuas habilidades e o teu conhecimento. Então, acho que a melhor coisa que você faz é praticar, aprender a montar bike zero com os padrões que devem ser montados. E uma vez que você estiver dentro da loja, você vai evoluindo, mas não tem necessidade exatamente de ter um curso. É lógico que existem países em que você tem que ter o curso, mas que esse curso é ministrado dentro do país que você está. Por exemplo, na Inglaterra, se você for mecânico de bike lá, você tem que fazer um curso dentro de uma escola que se chama SciTech, e você tem que passar nesse curso para você poder trabalhar. Se você não fizer esse curso, a loja não deixa você colocar a mão em bike. Eu não tenho certeza se é no país inteiro, mas eu acredito que sim. Nos Estados Unidos não são tão rígidos assim. Existe qualificações que você pode fazer para ser mecânico profissional através se chama National Dealer Bike Association, ou NBDA, ou NBDA, e você consegue fazer cursos profissionalizantes lá dentro, mas eu não tenho certeza se é mandatório. E na Austrália também não tem necessidade, mas como disse, eles vão te testar. Então você tem que saber mecânica. Se você quiser trabalhar como mecânico, você tem que saber mecânica. Mas acredito que um curso na Park2 já é um bom começo. Eu não sei exatamente como é o curso aí no Brasil, mas se é seguido aquilo que está no livro da Park2, com certeza você vai ter uma boa base. O que mais? Em relação ao salário, eu já disse também, e as suas habilidades, a língua. E eu vou fazer uma loucura aqui. Essa profissão de mecânico tem muita necessidade aqui na Nova Zelândia, mecânicos bons. Então, se você se considera um mecânico profissional, se você fala inglês, se você tem capacidade de conseguir seu visto, eu tenho certeza que vistos para quem ainda não tem 30 anos é muito mais fácil. E se você tem condições de viajar do Brasil para cá, entre em contato comigo que eu te ajudo nessa caminhada e possivelmente consigo até um trabalho para você como mecânico. Mas tem que ter o inglês, tem que ter o conhecimento da mecânica, tem que ter o visto e tem que ter sua passagem. Não adianta, porque eu vou fazer uma entrevista com você se isso acontecer em inglês, e dali eu vou poder julgar como é que você tá. Mas eu estou fazendo esse vídeo agora, a gente está no começo de maio de 2023, então isso vai ser por um tempo limitado, não tem como garantir isso, sei lá, daqui meses, mas
Se tiver a fim de vir, entre em contato comigo que eu prometo pôr um pouco do meu tempo para te ajudar. Eu sei que é meio loucura que eu estou fazendo, mas como eu disse, é um tempo limitado, não tem como garantir isso por muito tempo, mas se fosse hoje, eu posso te garantir que eu te conseguiria um trabalho amanhã. E tem várias vagas, mas eu sei que elas vão também. Enfim, tá aí. Se souber de alguém, pede para entrar em contato comigo. E não sei quantas pessoas eu vou conseguir atender, mas com certeza vão ser os primeiros. Os primeiros serão os atendidos. Então, é isso. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, meu amigo, você que perguntou. E continua aí enviando suas perguntas ou sugestão de vídeos que vocês queiram saber. Como eu disse, que eu consigo falar sobre o turismo aqui na Nova Zelândia, sobre pedal na Nova Zelândia, imigrar tanto para cá, a vida de imigrante, como quais as dificuldades, o que eu acho mais difícil, o que é mais fácil, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto falta, e também até para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e até profissional. Tem muita coisa que eu aprendi durante esse meu tempo, não só aqui, mas no meu tempo de vida em geral. E vai ser um prazer poder dividir isso com vocês. Fechado então? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você chegou até aqui, e espero encontrar vocês de novo no próximo vídeo. Tá joia? Um forte abraço então, e não vou chamar para pedalar agora porque tá de noite, tá frio aqui, deu uma esfriada, mas vamos para academia então. Valeu galera, um abraço e até a próxima. Tchau!